Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje é dia de a gente falar da nossa carteira de investimentos novamente. Eu vou falar um pouco dos resultados das empresas que a gente tem em carteira, quais foram as movimentações durante esse mês de agosto e pegar as movimentações ali de julho, que eu acho que eu ainda não falei para vocês, e quais foram os racionais, tá bom? Então, sem perder muito tempo, vamos rapidinho aqui. Aqui primeiro vamos falar do Santander. Aqui no Infomoney, como vocês podem ver, ele destaca que o lucro gerencial foi 3,33 bi no segundo trimestre, com uma alta de 44%. Ele ainda fala aqui que a expectativa dos analistas era de 3,19 bi, ou seja, superou um pouquinho as expectativas, mas, ao meu ver, ainda tem bastante coisa para melhorar. Mas, continuando na nossa carteira, está subindo bastante. Se continuar subindo, a gente analisa se já chegou o ponto para a gente fazer uma troca. Mas, por enquanto, ainda continua na nossa carteira. Depois eu vou falar do Bradesco. O Bradesco, aqui na Infomoney também, ele deu um destaque que teve um lucro recorrente de 4,7 bi no segundo trimestre, uma alta anual de 4,4%. Ao meu ver, os resultados do Bradesco já foram melhor do que o do Santander, né? Porque se a gente olhar lá os números, eles melhorou bastante aqui as provisões de PDD, ele melhorou suas margens financeiras, ele já está começando a tentar chegar a um startzinho ali de elevar o seu ROI, que o ROI dele ainda está baixo, mas ele já mostrou que essa nova safra de empréstimos, essa nova safra de investimentos que o banco está fazendo está começando a dar resultado. Auren, aqui na página da Auren eu dei um destaque para alguns itens. Nós estamos vendo aqui no site da Nord Investimentos, que eu acompanho bastante, eu até leio bastante os relatórios da Nord Investimentos. O destaque que eles deram aqui foi para a geração de energia elétrica. O meu resumo entre a Auren é o seguinte: a Auren é uma ação da carteira que ela está ali de stand-by. Eu estou analisando para ver se eu faço novos aportes ou se ela sai da carteira ou manter. Estou pensando por quê. Aqui tem alguns destaques que, olha, ó, a Auren Energia atingiu 1,45 bi, leve crescimento de 1%. Já as despesas financeiras voltaram a subir de forma expressiva com o aumento do endividamento da empresa. E isso é o que está pegando um pouco para mim, porque aqui a gente olha que a dívida líquida, a alavancagem da empresa, ela chegou a 1,9 vezes, que não é tão alto para uma empresa de energia elétrica. Mas ela fez a aquisição da AES, que era uma empresa que eu não gostava tanto. Então, eu até peguei esse destaque aqui embaixo, que após a aquisição, provavelmente a sua alavancagem, que é de 1,9, vai para 4,9. Isso me preocupa um pouquinho, apesar de eu gostar da administração, né? Gostar da empresa. Eu esperava mais investimentos em transmissão e não em AES Brasil, que tem bastante geração. Então, vou analisar melhor esse case aqui, tá? Só para vocês saberem. Falando de Irani. Irani é uma pimentinha da carteira, então a gente sabe que a gente vai ter alguma dificuldade mesmo ao longo do tempo, ela vai dar alguns resultados um pouco mais negativos e nós ter uma possibilidade de crescimento maior, tá? E os resultados foram em linha com o que a gente via falando no mercado e eles esperavam. Ela teve uma receita de 393 milhões, menos 0,3 na comparação anual, um EBITDA de 118 milhões, uma leve alta de 0,8 e um lucro de 40 milhões, que nesse caso teve uma queda de 82%. Foi uma coisa que não me agradou muito, mas assim, já era consenso que ia cair. Só que eu ainda achei que caiu muito, porque ela teve um efeito não recorrente no ano passado. Então, se a gente tirasse esse não recorrente de 161 milhões, na verdade a queda não seria de 80 e poucos por cento, seria de 40, mas eu ainda achei bastante. A dívida líquida da empresa é em 2,2 dívida líquida EBITDA, abaixo do limite da empresa, que é de 2,5, e não deixa tranquilo porque ela se comprometeu a não passar desses 2,5. Então a gente entende que ela vai reduzir dívidas, não vai deixar superar. Falando de CEMIG, o lucro líquido recorrente soma 1,13 bilhões, uma queda anual de 6,6,
E vamos aqui ao que eu destaquei. Ela teve um aumento do EBITDA anual de 2% em comparação com a base anual do ano passado. Já a receita líquida de CEMIG no segundo trimestre avançou 7%. A dívida somou 8,64% e 15% relacionado a igual intervalo de 2023. É assim, é um reloginho CEMIG, né? CEMIG é uma ação para você comprar, acompanhar, mas não ter muitas preocupações. Fleury, o lucro líquido da empresa cresceu 47%, a receita cresceu 19%, a receita líquida também 19%, o lucro bruto subiu 24%, o EBITDA subiu 21%, ou seja, é uma empresa muito boa e ela inclusive já anunciou também dividendos, assim também como a CEMIG também, a gente foi pego de surpresa ali quando a gente investiu em CEMIG, a gente não estava esperando esse dividendo e já também veio um dividendo extraordinário. Então, assim, são boas empresas que a gente tem na carteira, ok? Voltando aqui um pouco para falar diretamente da carteira, no nosso cenário. Rentabilidade tem aumentado, ainda está abaixo do que a gente espera, mas a rentabilidade tem subido. Em ações, uma rentabilidade de 8,65%, em FIIs 6,67%. No mês de agosto, nós estamos com a rentabilidade em 3,93%. Falando de patrimônio, que não é uma coisa que a gente prega tanto, a gente vê que o nosso patrimônio está subindo aos pouquinhos. No mês 6, 11.500, no mês 7, 12.400, no mês 8, 13.612, né? Em proventos, nós temos aqui R$ 73,20. Nesse mês a gente fez 1.537 em compras de ativos, mas eu fiz uma venda no valor de R$ 786,71. Falando sobre as transações, eu vou preferir mostrar para vocês lá na minha planilha. Aqui na minha planilha vamos para as nossas movimentações. Eu vou falar desde o mês 7, que eu não tinha comentado com vocês ainda no último vídeo. No mês 7, nós fizemos a compra do LVBI. A gente estava com posição menor em fundos imobiliários, então nós compramos 5 cotas de LVBI, 2 de VISC, 2 de PORD. Foi para crescer um pouquinho ali os nossos ativos. A nossa carteira de fundos imobiliários que estava bem ficando para trás das de ações. A mesma coisa a gente fez no início do mês 8, só que aqui foi na base de uma troca. Eu entendi que o VISC, quando eu comprei ele, apesar de o pensamento ser bom, ele não me demonstrou que talvez fosse tão acertado. Pelo tamanho da carteira, eu acho que o CAFOF, por ele investir em bons fundos de shoppings, inclusive o VISC, ele me daria uma diversificação melhor para a carteira. E interessante que o CAFOF ele despencou quando ele bateu acima do seu 1% do PVP. E ele estava bem barato, então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer essa troca, aproveitar essa oportunidade que o CAFOF deu para fazer essa troca. Eu vendi o VISC a R$ 112,42 e comprei o CAFOF a R$ 88,12, tá? Esse foi o motivo dessa primeira troca. Depois veio o valor dos nossos aportes aqui e eu fiz o aporte em Irani 3 a R$ 8,09 e como a gente estava ainda abaixo no nosso quantidade de FIIs, eu comprei um pouco do POD, que ele também estava ficando para trás em quantidade de valor, a R$ 8,95. POD ele dá poucas oportunidades, também um reloginho no pagamento dos proventos e consegui pegar ele aqui um pouquinho abaixo dos 9. Agora, falando da carteira. Como eu já falei, a gente continua com os mesmos ativos. E se a gente for olhar os resultados sem os proventos, a carteira de ações está dando um resultado de 3,5. Mas quando a gente vem aqui contando com os proventos, o nosso resultado já está em 4,7. A mesma coisa vai para os FIIs. Os FIIs eles caíram bem. E com essa troca do VISC pelo CAFOF, ele até passou um pouco o nosso limite aqui, então agora ele não vamos aportar ele durante um tempo. De acordo com que a gente for aportando em outros FIIs aqui, isso aqui vai sendo diluído ou até nas próprias ações. E o resultado seria de menos 1,83. Mas quando a gente vem para os pagamentos de proventos, o resultado está em 2,72.
no consolidado geral, ficando 4,59 da forma que eu analiso aqui pela minha planilha, tá? Um estudo que eu fiz recentemente foi sobre todos os meses que eu tinha proventos. E analisando aqui todos os proventos que eu tenho proventos em quase todos os meses. Eu vi que eu só não teria em fevereiro, julho e outubro. Que, assim, de regra, as ações que eu tenho eu não pagaria nesse mês. Eu vi a possibilidade da entrada de Klabin na carteira para suprir essa necessidade. Mas por ser um setor um pouco parecido com o Irani, eu resolvi não fazer ainda, porque teria que ser uma troca de Irani por Klabin. E acho que nesse momento, talvez ainda não chegou o momento de fazer essa troca. Tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui com os fundos imobiliários a gente continua com as mesmas posições, as 4. Acredito que ainda não vou mexer muito nisso. Com relação às ações, a única que eu estou ali analisando um pouco mais a fundo é a Auren. CEMIG aqui, só comentar com vocês que a questão da gente fala quando a gente pega uma ação boa, que ela chega a um certo preço, a gente não pode perder a oportunidade. CEMIG tinha batido 10,26. Vou aproveitar, vou comprar ela, já tinha vendido o TRPL, né, uns dias atrás. E olha como ela subiu. Subiu 17% desde a minha compra, que foi no dia 6/6. Ou seja, em pouco mais de 2 meses ela subiu 17%. Então tem tipo de ação que às vezes você viu que está num preço, não fica se ancorando muito, vai lá, compra. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Fleury. Ela caiu lá embaixo, abaixo de R$14, depois eu comprei acima de 14, meu preço médio está em 14,61, mas ela já subiu 9,51 e todas as duas já divulgaram proventos. Aqui, ó. Fleury já divulgou para quem tem Datacom, foi dia 14, já passou a Datacom, e os dividendos vão ser pagos dia 2/10, 33 centavos, ou seja, mais 2% em dividendos. Já a CEMIG divulgou para quem é Datacom, também acabou de passar dia 23/8, vai ser pago no dia 30/8, 49 centavos, que dá 4% de dividendos. Ou seja, já consegui, além de um bom resultado nessas ações, ainda bons proventos. Tá bom, gente? Então espero que tenha ajudado. A intenção aqui é motivar vocês a continuar. Essa carteira ela vai inteirar 1 ano agora no mês que vem. Então, provavelmente eu faça mais um aporte nessa carteira e deixe ela depois andar um pouquinho sozinho. Como eu já falei desde o início, essa carteira ela foi feita para o futuro do meu filho. Então, ela não é uma carteira que eu vou ficar aportando sempre. Eu fiz 1 ano de aporte. E agora eu vou deixar ela se maturar, ela pagamento dos dividendos, eu vou reaportando nela, porque a intenção é que eu comece a usar esse dinheiro daqui a mais de 5 anos. Talvez quando ele estiver já precisando de mais coisas relacionadas ao estudo dele. Então é uma carteira bem longo prazo mesmo, que vai suprir algumas despesas dele, tá bom? Eu vou deixar aqui no card final um vídeo falando sobre fundos imobiliários, que é onde eu falo da importância de você também ter fundos imobiliários na sua carteira e também por que eu gosto de fundos imobiliários. Então, não esquece, depois terminando esse vídeo, já vai, corre lá, assiste esse vídeo aí. Não esquece de curtir o vídeo, seguir nosso canal para ajudar. Muita gente assiste os vídeos, mas não segue. Então, vai lá e segue o nosso canal para ajudar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.